Os seus pensamentos nem são seus e ainda assim você fica aí se matando por causa deles. Bem-vindos, vidas! Vamos conversar mais um pouquinho sobre pensamentos, porque você provavelmente está tendo vários, se preocupando com vários, e eles nem partiram de você. Podem ter partido de vários lugares, menos de você. Vamos conversar um pouquinho, então? Para quem não me conhece, meu nome é Thalita, eu sou terapeuta Theta Healing e ajudo as pessoas através deste canal e através de sessões individuais também a se conhecerem melhor, a evoluírem como ser humano, no sentido de tirarem travas e bloqueios das suas vidas que te impedem de ir para frente. E uma das travas e dos bloqueios que as pessoas têm vem através dos pensamentos, que são, na grande maioria, os maiores geradores de traumas e de bloqueios, depois que a gente fica adulto. Então vamos conversar de onde é que vem esses pensamentos, já que eles não são seus. Os pensamentos, imagina que eles são como uma nuvem. Tá? Imagine uma nuvem de pensamentos, que é o que a gente chama da nossa mente. E a nossa mente, ela é formada através da junção do nosso eu superior com o nosso corpo. Quando une esses dois, né? Quando a gente une essas duas frequências, vamos dizer assim, né? O nosso eu superior e o nosso corpo, é formado a nossa mente, o nosso ego. E aí, a gente se identifica muito com o nosso ego. A gente acha que a gente é só isso daqui, só a nossa mente. Tudo que a gente pensa, tudo que tá aqui no nosso dia, a gente acha que é o que a gente pensa, que é isso aqui, que é o nosso corpo, que são os nossos pensamentos. Mas, pasmem, nem todos eles são seus. Como assim? Vamos supor que eu estou aqui. E eu estou aqui pensando uma coisa que é muito ruim, estou aqui nos meus pensamentos. Ai, meu Deus, e isso, e aquilo. E só estou pensando coisas ruins. E aí, ao meu redor aqui, tem um monte de outras pessoas. E essas pessoas, de repente, lá do outro lado, tem uma pessoa que também está pensando um pensamento ruim. Esses pensamentos, eles vão todos para como se fosse uma nuvem gigantesca, para o espaço aberto. E por quê? Porque eles também são energia. Lembra que eu sempre falo que quando a gente pensa, a gente manda? Pois é, esses pensamentos são energia. Então eles ficam pairando ali no ar, livre, esperando alguma mente compatível com a energia deles para pular dentro da mente. E nós somos formados, imagina que em torno da gente, ao nosso redor, existe uma nuvem de energia. E esses pensamentos ficam todos ali nessa nuvem, gerando pensamentos. O nosso sentimento atrai, o nosso pensamento manda. Então, essa nuvem é um exemplo, tá, gente? Essa nuvem que tem em volta da gente, cheia de pensamentos, cria as nossas energias também. Por quê? Porque são pensamentos, são a nossa mente. A nossa mente gera esse monte de pensamento. Como a gente se identifica com essa mente, a gente acredita que esses pensamentos, eles são nossos. Daí, eu tô aqui pensando negativo, tem uma outra pessoa lá do outro lado também pensando negativo, e esse pensamento negativo que foi pro ar, ele vem pulando no meu campo. Por quê? Porque eu estou vibrando a mesma vibração desse pensamento. Então, e a mesma coisa acontece com os meus. Uma pessoa tá lá do outro lado, eu penso negativo, a pessoa vai lá e tem o mesmo pensamento que eu tô tendo, achando que é dela. E quando entra no campo dela, ela acredita que é dela. Ela pensa, esse pensamento é meu, tá aqui, veio pra mim, é meu. Então a gente tem que tomar muito cuidado e prestar atenção se todos os pensamentos que estão chegando pra gente é realmente nosso. Você quer ver um exemplo? Você já ficou em algum lugar, de repente você tá ali, sei lá, trabalhando, e aí você fala assim, tô com vontade de comer um sushi hoje, e aí o seu colega de trabalho fala assim, caramba, tava pensando nisso agora. Olha só, ele formou um pensamento, tava ali pensando, provavelmente, né, até sentindo o gosto ali da comida, e aí veio aquele pensamento. Por quê? Porque você estava congruente, você estava com a mesma vibração daquele pensamento que foi ali pro ar. Então, você captou aquele pensamento, ele entrou no seu campo e você também pensou esse pensamento. Isso acontece com todo mundo, isso é normal. Só que qual é o problema? É quando esses pensamentos são muito negativos. Quando a nossa nuvenzinha, ela tá ali, ela tá cheia de pensamentos.
Se eu tenho ali, eu penso um pensamento ruim, ele fica ali. Se eu penso outro pensamento ruim, ele fica ali. Quando passa um pensamento ruim por mim, o que ele faz? Pula dentro da minha nuvenzinha. Por quê? Porque ela já tá toda cheia de pensamentos ruinzinhos. Então, ela vai se enchendo cada vez mais. Na totalidade, lembra que esse campozinho, lembra que a gente emana, que a gente emite uma onda pro universo? Pois é. Se a minha nuvem que está em volta de mim, isso é um exemplo, gente, para vocês poderem entender, tá? Então, se a minha nuvem que está em volta de mim, ela tem mais pensamentos negativos, o que acontece com a minha vida? Ela se torna totalmente negativa. Sabe por quê? Porque é como se tivesse uma película. Em torno dessa nuvem tem uma película. E essa película, ela vai ficando cada vez mais... difícil de ver através dela, né? Ela vai ficando embaçada. E aí, toda vez que eu penso negativo e vem um pensamento negativo novo, pulando na minha nuvem, e essa nuvenzinha fica, na sua maioria das vezes, negativa, a minha película embaçada não permite com que eu veja o positivo. Por isso que às vezes acontece das pessoas estarem olhando para a mesma coisa e uma enxerga uma coisa positiva e a outra enxerga uma coisa negativa. É por causa disso, porque aquela película da sua nuvem que está negativa impede com que você veja as coisas positivas. E a mesma coisa com quem está positivo. Quem está positivo também tem essa película embaçada, só que eles não veem o negativo. Mas seria muito melhor, não seria? A gente começar a limpar a nossa nuvem, mandar embora esses pensamentos negativos e colocar mais pensamentos positivos, porque aí a gente só teria coisas boas na nossa vida. A gente só faria e só veria coisas boas na nossa vida. Só colheria coisas boas na nossa vida. Não é? Esses pensamentos, imagina que eles estão ali. E aí, se você tem muitos pensamentos negativos, o que vai começar a acontecer? Vai começar a vir para sua mente pensamentos negativos. E aí você começa a pensar demais no seu passado. Ai, porque o meu passado era tão bom, porque lá eu fazia isso, porque lá eu vivia isso. Aí você desenvolve o quê? Uma depressão. Porque depressão nada mais é do que pensamento em excesso do passado. De repente, você tá lá pensando no futuro. Ai, meu Deus, eu podia tanto ter isso, mas tá tão difícil, não sei o quê, como é que vai ser? E aí você desenvolve o quê? Ansiedade. Porque ansiedade é pensamentos excessivos no futuro. E aí você tá aqui no presente. E aí você começa, ai, meu Deus, se eu não conseguir, e agora o que eu vou fazer? Isso e aquilo. E aí você desenvolve o quê? Você desenvolve estresse. Porque o estresse é você pensar demais no presente com ansiedade do que vai acontecer. Então, quando você permite com que esses pensamentos, eles tomem conta da sua mente, você acaba ficando doido, porque você fala, meu Deus, como é que eu vou sair desse buraco que eu me meti? Eu tô aqui num labirinto e eu não consigo ver saída para nada. Eu não consigo ver possibilidades, eu não consigo ver ideias, eu não consigo ver o que fazer, eu não enxergo. E realmente, você tá cego, você não enxerga. Por quê? Porque existe uma película ali que te impede de ver todas essas coisas boas, te impede de ver um monte de possibilidades, te impede de ver que aquilo que você tá fazendo é super fácil, é super simples. Todo mundo faz com muita facilidade, mas você não consegue. Por quê? Porque você não consegue ver. E muitas vezes a pessoa positiva vem ali falar com as pessoas negativas, e aí as pessoas negativas falam, onde você está vendo isso? Como assim? De onde você está tirando isso? E elas não conseguem compreender que é porque elas estão... a mente delas está anuviada. Elas não estão conseguindo ver a partir daquela película. Por quê? Porque ela está embaçada. E embaçada para um lado negativo. Então, elas têm que tomar muito cuidado com a vibração que elas emitem. Por quê? Porque quanto mais vibração negativa, mais você atrai
coisas negativas. Tome muito cuidado. E aí você vai falar assim, Thalita, mas o que eu faço? Porque assim, ó, desde que eu me entendo por gente, é assim. A minha família é assim, os meus amigos são assim, o ambiente que eu vivo é assim. Como que eu vou limpar essa minha nuvem em volta de mim para que eu comece a ver coisas boas? Então, o nome já diz, é uma limpeza. Imagine que você vai dar uma faxina na sua casa. Você não chega lá em 5 minutos, você dá uma faxina. Você tem que levantar tudo para cima. Você tem que tirar tudo do lugar. Você tem que passar paninho de tudo. Você tem que ilustrar. Você tem que limpar geral. Você tem que fazer uma limpeza geral. E para fazer isso, a primeira coisa que você tem que fazer é começar a prestar atenção nos seus pensamentos. E questioná-los, porque sim, a gente pode questionar os nossos pensamentos. Não adianta a gente só jogar eles para debaixo do tapete, mesmo que eles não sejam seus. Porque vai chegar uma hora que você vai falar assim, tá, os pensamentos não são meus, eu vou simplesmente cancela. E isso é uma técnica que eu ensinei no vídeo de ontem, vou deixar aqui nos cards para vocês, porque é uma técnica maravilhosa de cancelamento de pensamento. Mas se esses pensamentos estiverem retornando, significa que a gente precisa dar atenção para eles. Então, como eu sei que é um pensamento que eu devo dar atenção e que eu simplesmente cancelo? Se o pensamento é recorrente. Se ele é recorrente, significa que você tem que trazer atenção para ele, tá? Então, se você cancelou, né? Você está ali começando a sua limpeza. Cancela. E mesmo assim, esse pensamento é recorrente, tem que trazer um pouco mais de olhar para esse pensamento, para entender o que ele está querendo te dizer. E aí, eu vou pedir para você trazer um pouquinho do pensamento de compartilhar esse vídeo com as pessoas. Porque eu tenho certeza que tem um tantão de gente que está precisando ouvir isso. E muitas vezes a gente não tem coragem de dizer para as pessoas: olha, fulano, você está muito negativo. Olha, fulano, você está de parabéns, você está positivo. Você está no caminho certo. Aquelas pessoas que precisam de ajuda precisam ser ajudadas. Você pode ser uma pessoa que vai ajudar uma delas. É só clicar aí em compartilhar e enviar esse vídeo. E também curte, tá? Porque o dedo não cai se curtir. E isso significa abundância, quando você está transbordando coisas boas. Então curte aí, porque quanto mais você curte, mais o YouTube entende que esse vídeo é bom e mais ele indica para as pessoas, beleza? Então, a gente precisa trazer um pouco mais de atenção para esse pensamento quando ele é recorrente. Como que a gente faz isso? Aí chegou na hora do nosso exercício. Todos os dias eu trago exercícios aqui para vocês, gente. Todo dia você tem um exercício para fazer. Se você colocar em prática os exercícios que eu estou passando aqui de forma gratuita, sem cobrar um centavo, isso daqui poderia ser, eu poderia estar fazendo um curso e estar cobrando isso que eu estou ensinando aqui para vocês, e eu estou ensinando de graça. Por quê? Porque eu quero de verdade que você altere a sua percepção com relação à vida, para que você expanda, para que você consiga sair desse labirinto que você se meteu, de não conseguir ver saída para as coisas da sua vida, de não conseguir ver saída para o seu casamento que está ruim, de conseguir, né, de não ver a saída da sua vida financeira que está ruim, de estar cego para os seus filhos que você não consegue entender e cuidar e ajudar, para as coisas que você olha e você fala assim, poxa, isso aqui não tá bom, como é que eu posso melhorar? Então, nos vídeos, maratona aqui o canal, porque se você ver, eu dou dicas todos os dias, e técnicas, gente, de terapia, técnicas que eu uso para fazer terapia com as pessoas, que eu ensino para as pessoas, para que elas possam tanto trabalhar comigo ali, né, fazendo a terapia, quanto também trabalhar quando elas estão longe de mim. Porque vai acontecer, às vezes, de você estar numa situação que você não vai conseguir um terapeuta ali na hora, no momento que você precisa. Então, eu te dou ferramentas para que você consiga, sozinho, ter as ferramentas para poder mudar aquela situação ali, sem precisar de ninguém, você com você mesmo, tá? Então, vai aí um exercício para você poder praticar. Quando vier aqueles pensamentos
recorrentes. Ou então, se você não quiser fazer a técnica cancela e você quiser ir direto para esse, você pode também, tá? Se aqueles pensamentos que você olha para eles e fala, que pensamento esquisito é esse que eu tô tendo, gente? De onde que tá vindo isso? Você vai parar e vai fazer a pergunta o seguinte, tô usando minha colinha aqui porque eu não quero falar coisa diferente com vocês, tá? Isso é verdade? Você vai questionar esse pensamento. Isso é verdade? Vamos dar um exemplo. Você tem o seu marido, e aí o seu marido faz ali as coisas e você vira e fala assim, meu marido nunca me escuta, ele nunca me escuta. Quando esse pensamento vier para na sua mente, o que você vai falar? Isso é verdade? Realmente o meu marido nunca me escuta? Olha essa palavrinha. Ele nunca me escuta? E aí você vai falar, não, ele me escuta. Às vezes ele não me escuta. Mas vamos supor que você fale, não, ele nunca me escuta, ele nunca me escuta. Aí você vai para a segunda pergunta. E qual é a segunda pergunta? Aliás, você pode afirmar que isso é verdade? Então pense assim, olha, se a sua vida dependesse disso, de você fazer essa afirmação que o seu marido nunca te escuta, se a sua vida estivesse dependendo dessa afirmação, você teria coragem de dizer? Você pode afirmar categoricamente que isso é verdade? Se você puder afirmar categoricamente que isso é verdade, você vai viver. Mas você tem que provar. Detalhe, você tem que provar. Você não pode só falar, porque falar é fácil. Você tem que provar que ele nunca te escuta. Mas se você falar que isso é verdade e você não conseguir provar, a gente desliga ali a maquininha que está te mantendo vivo. E aí, você afirmaria isso? Dificilmente alguém passa dessa segunda pergunta. Por quê? Porque você vai falar, não, realmente. Ele me escuta às vezes sim. Às vezes não, mas às vezes ele me escuta sim. Então já aí você vai começar a trazer percepção de que aquele pensamento original, ele não é real. Porque sim, o seu marido te escuta, ele só não pode, talvez não te escute 100% das vezes, mas ele te escuta. Aí a gente vai para a terceira pergunta. Como acreditar nesse pensamento faz você se sentir? Então, quando você pensa, puxa, meu marido, ele nunca me escuta. Como esse pensamento faz você se sentir? Ele me faz me sentir arrasada. Ele me faz me sentir triste, angustiada. Ele faz eu sentir que eu não sou amada, que eu não sou querida, que eu não sou valorizada. Olha isso, um pensamento que talvez nem seja seu, que só está ali na sua nuvem de pensamentos negativos e que veio para você porque você estava vibrando ali a mesma energia, ele começou a te trazer sentimentos negativos. Por quê? Porque você já começou a sentir um monte de coisas ruins. Olha isso, o seu pensamento, um pensamento que talvez nem seja seu, começou a te trazer um monte de sentimentos. E olha a partir daí como você se sente. Daí nós vamos para a quarta pergunta. Quem você seria se você não tivesse esse pensamento? Como que você seria? Quem você seria se você não tivesse esse pensamento? Se eu não pensasse que meu marido faz isso, poxa, eu seria uma mulher feliz, eu me sentiria muito feliz, eu seria amorosa com meu marido, porque eu veria que ele, né, ele faz as coisas, ele me ouve, eu elogiaria ele, eu cuidaria melhor dele, eu teria uma vida com as pessoas mais feliz, porque eu não estaria em depressão por causa disso, porque eu não estaria triste por causa disso. Então, essas perguntas vão ajudar você a confrontar esses pensamentos que talvez nem sejam seus. E mesmo que forem seus, essas perguntas vão ajudar vocês a entender se esses pensamentos realmente são reais. Será que ele é real, esse pensamento? Porque lembre, gente, a importância do pensamento. Eu quero que você pare agora e escute o que eu vou falar. Os nossos pensamentos geram os nossos sentimentos, que geram a nossa vibração. A nossa vibração atrai
tudo que está na nossa vida, baseado naquilo que eu vibro. Então, se eu estou vibrando que o meu marido me ama, que o meu marido é maravilhoso, que o meu marido me trata bem, que o meu marido me escuta, que meu marido... mais disso a vida vai me trazer. Mas se eu vibro que o meu marido nunca me escuta, que eu fico chateada, que eu tô em depressão, que eu não sei o quê, mais disso também a vida vai me trazer. Porque o universo, ele não faz distinção sobre bem e mal. Ele simplesmente te entrega aquilo que você pede. E como você pede? Através da sua vibração. E como você vibra? Através do que você sente. Então, é de suma importância, de extrema importância que você preste atenção naquilo que vem na sua mente. E principalmente saber identificar que alguns pensamentos nem são seus. Tenha isso em mente. O dia que você tiver isso em mente, você já vai tirar um fardo de que alguns pensamentos eles não são seus. E se eles não são meus, eu posso questioná-los. E a desidentificação, né, a gente parar de se identificar com esses pensamentos, também é outra coisa que nos deixa sem esse fardo. Porque nós somos, em essência, nós somos o nosso eu superior, nós somos um ser divino. E esses pensamentos, eles vêm simplesmente através da junção desse eu divino com o nosso corpo. Que não, em hipótese nenhuma, não é o que nós somos. Não é o que nós somos. Isso faz parte do que nós somos, mas não é o que nós somos. Isso aqui é simplesmente um veículo de experimentação desse mundo em que a gente vive. E os pensamentos e sentimentos, eles são uma experimentação desse mundo que a gente vive também. Então, não se identifique com eles, pare de se identificar com eles. Porque quando você para de se identificar com eles, você consegue ver eles formando na sua mente. Você consegue perceber quando eles estão entrando na sua nuvem e querendo pular ali na sua mente. Às vezes, você vai estar ali parado observando alguma coisa e, de repente, você percebe um pensamento entrando. E quando você percebe esse pensamento entrando, você já fala, opa, tá entrando um pensamento aqui. Às vezes a gente acha que é difícil a gente fazer esse exercício, mas o treino leva à perfeição. Quando eu comecei a fazer o treino de zerar a minha mente, de ficar no momento em que não vem pensamento, você começa a perceber que vai aumentando o espaço de tempo em que você consegue ficar sem pensar. Os pensamentos, eles jamais vão deixar de existir. Ele faz parte dessa experiência. Mas eles jamais vão deixar de existir. Porém, que quando a gente começa a se desidentificar, se separar disso, né, e entender que nós não somos os nossos pensamentos, fica mais fácil da gente perceber eles pulando na nossa mente. Quando você começa a fazer a meditação, eu até ensinei uma técnica aqui, não é o que a gente vai falar nesse vídeo, mas eu vou falar aqui com vocês. Se vocês têm dificuldade de meditar, prende a respiração. Então, respira fundo, solta todo o ar, prende a respiração, fecha os olhos pelo máximo de tempo que você puder. E daí, nesse momento, você vai começar a trazer a sua percepção para aquilo que você está pensando. E você vai começar a ver os seus pensamentos. E meditar não é só zerar a mente. É você trazer consciência para os seus pensamentos. O que está vindo aqui? É como se você fosse ali, você é um observador. Você está ali no cinema assistindo um filme e a tela está lá. Você só é um espectador, você só está aqui assistindo. Então, tudo que passa lá, embora você está envolvido com aquilo, mas você tem a percepção e sabe que você só está assistindo aquilo. Não é você que está lá na tela do cinema. A mesma coisa acontece na meditação. Você vai ver os pensamentos chegando na sua mente, mas você consegue perceber que eles não são seus. Você consegue identificar esses pensamentos. Então, até essas perguntas, para que você faça, use essa técnica da percepção dos pensamentos. Quando você traz isso, né, para frente, quando você se desidentifica com os pensamentos, você começa a olhar para eles mais fácil. Quando eu estava falando, quando eu comecei a fazer essa técnica, é um turbilhão. É um turbilhão. Nossa mente, gente, é um cavalo doido que não é domado. Isso que a nossa mente é. Ele é um cavalo doido que não é domado.
E aí, quando você fecha seu olho e você vai começar a fazer sua meditação, ele tá lá, ó, que nem um louco, pulando e falando aquela confusãozada danada na sua mente. Como vai passando o tempo, você vai começar a perceber que a sua mente vai ficar em silêncio. Daqui a pouco a sua mente pergunta, cadê os pensamentos? A sua própria mente pergunta cadê os pensamentos, porque você começa a tirar eles ali da sua esse E aí é lógico, eles vão voltar. E o que você vai fazer quando eles voltar? Vai ficar só olhando. E quando eles estiverem te incomodando, faça esse exercício. Faça essas 4 perguntinhas. Então vamos lá recapitular o que a gente falou aqui hoje. Nossos pensamentos, nem todos são nossos. Nem todos eles são nossos. Eles vêm através de energia. Então é como se tivesse uma grande nuvem onde todos os pensamentos de todo mundo da humanidade ficam aí flutuando. Se você está numa energia compatível com a daquele pensamento, você pega aquele pensamento e ele entra na sua nuvenzinha como se fosse um pensamento seu. E aí você tem um pensamento que não é seu. Então, você pode questioná-los. Inclusive, você também pode questionar os seus pensamentos. Por que isso é importante? Porque quanto mais pensamentos negativos eu tenho, mais aquela película fica embaçada, me proibindo, né, de ver as coisas boas que tem. Às vezes as pessoas falam assim, o negócio tá na sua cara e você não tá vendo? Não vê. O negócio pode estar aqui, ó, do outro lado do seu nariz e você não vê. Por quê? Porque existe uma película que está embaçando a sua visão para que você não veja. E aí, quando você tem pensamentos, na grande maioria, na sua nuvenzinha positivo, aí você vai ver só coisas positivas e vai começar a não enxergar coisas negativas. Isso é importante porque é justamente isso que cria a nossa realidade, que cria tudo aquilo que a gente vive. E eu tenho certeza que você quer cocriar e quer criar e quer viver coisas boas. Se você está aqui e está assistindo esse vídeo, é porque esse vídeo chegou até você, porque você precisa de ouvir isso. Então, essa nuvenzinha que está à nossa volta, ela vai criar tudo aquilo que existe na nossa vida. Você quer saber se está criando coisas boas? Olhe para a sua vida. Você está vivendo o que você quer? Então está ótimo. Em todos os sentidos. Então está ótimo. Então tem que mudar. Mas se você não está vivendo o que você quer, então você precisa começar a fazer limpeza. E limpeza, como eu falei, é faxina. É faxina. Não adianta você só ir lá e passar um paninho. Não, você vai ter que fazer uma faxina geral. E existem técnicas para isso. Claro que existem técnicas para ser mais rápido, né? Essa limpeza, né? Essa faxina, ser meio-dia ao invés de ser um dia. Que são as técnicas de reprogramação mental, de limpeza de crenças. Inclusive, o Theta Healing é uma delas. A gente faz uma sessão, a gente tira crenças e, além de tirar crenças, a gente instala uma nova crença positiva. A gente, além de tirar aquele pensamentozinho negativo ali da sua nuvem, aquela energia ruim, a gente também coloca uma energia boa. Porque lembra que o que vai fazer com que a película desembace é a maioria dos pensamentos que tem ali na nossa nuvem. Pois é, além da gente tirar, a gente ainda coloca pensamentos e sentimentos positivos. Isso acelera os seus resultados para a limpeza daquela película, para que vocês comecem cada vez ver mais coisas positivas. E vendo mais coisas positivas, você vai ver mais oportunidades, você vai ver mais situações que você pode... aquilo ali, caramba, aquilo ali, nossa, eu não tinha visto, aquilo ali dá para eu fazer, para ganhar dinheiro, caramba, aquilo ali eu não tinha percebido, olha, aquilo ali dá para eu fazer com a minha esposa e tal, para conseguir comprar a nossa casa, o nosso carro. As coisas começam a ficar visíveis para você, quando você começa a fazer essa faxina desses pensamentos e desses sentimentos ruinzinhos que estão ali no seu campo. E você vai fazer, através dessa limpeza, eu deixei aqui 4 perguntinhas que você pode se fazer. A primeira, quando vem esses pensamentos, né? Lembra que já tem a técnica do cancela, 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 mas existe também essa técnica que você pode fazer e deve fazer quando é o pensamento repetitivo. Você vai falar, isso é verdade? Né? Isso é verdade? Então, a primeira pergunta. A segunda pergunta. Você pode afirmar que isso é verdade? Se a sua vida depender disso, você pode afirmar e provar
que esse pensamento que surgiu na sua mente é verdadeiro? Terceiro, como acreditar nesse pensamento faz você se sentir? Então, como que você se sente quando você acredita? Por exemplo, eu não sou capaz. Isso é verdade? Você nunca fez nada de capaz? Você nunca fez nada que deu certo? Como você pode afirmar que você jamais fez alguma coisa que dê certo? Como é que você se sente quando você afirma isso? Eu me sinto muito, 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 muito ruim, eu me sinto muito triste, eu me sinto deprimida, eu me sinto derrotado. É esse sentimento que você quer emanar pro universo, para que ele te devolva? Você quer mandar pelo correio isso para que o carteiro venha te devolver? É isso que você quer mandar? Não, de jeito nenhum, não quero. Porque vai me trazer uma encomenda ruim. Então tem que mudar. E a quarta é quem você seria se você não fosse, se você não desse ouvido para esses pensamentos, se você não tivesse, né, esse pensamento. Então como que você se sentiria? Poxa, se eu não tivesse esse pensamento de que eu sou, que eu não consigo fazer nada, eu seria, nossa Deus, eu ia fazer tanta coisa. Nossa Deus, eu ia mudar o mundo. Eu ia fazer tanta coisa. Eu ia inventar novos negócios, eu ia viajar, enfim, eu ia abrir minha empresa, eu ia comprar minha casa, eu ia comprar meu carro, eu ia casar. Como que você se sentiria se você não pensasse isso? E aí você tem um contraste. E aí, uma última pergunta, para quem ficou aqui até o final, que eu quero deixar para vocês, uma última pergunta. Na verdade, não é uma pergunta, é uma reflexão. Que é assim, agora reverta esse pensamento. Então, eu não consigo fazer nada. Reverta. Eu consigo fazer tudo o que eu quiser. E veja como isso soa em você diferente. Pensa, sinta como isso soa. Lembra do exemplo lá do marido? Meu marido nunca me escuta. Reverta isso. Fale o contrário. Meu marido sempre me escuta. E veja como você se sente falando isso. E agora incorpore essa afirmação em você. Toda vez que vier aquele pensamento, né, de que meu marido nunca me escuta, comece a falar. Escuta sim. Escuta, ele me escutou tal dia, ele me escutou tal dia, ele me escutou tal dia. Meu marido me escuta. Ele me escuta. Com o tempo, você vai tirando esses pensamentos, vão saindo, porque ele vai ver que você não está dando vazão para eles. Eles vão saindo do seu campo e os pensamentos positivos vão entrando. Então, gente, não precisa... Né? Se você quiser uma terapia para ajudar, você pode e deve, se você quiser um resultado mais rápido. Se você quiser um resultado mais rápido, faça terapia. Ajuda muito, muito, muito. Mas se você disser, eu não tenho como fazer, não tem problema, coloque em prática essa ferramenta que eu estou dando para vocês. Todos os dias eu dou um exercício aqui para vocês fazerem, que são ferramentas que eu uso com os meus clientes, que são ferramentas que eu uso com as pessoas que vêm fazer terapia comigo. É claro, é óbvio que a gente, como terapeuta, a gente tem algumas ferramentas que a gente utiliza que a gente não pode colocar tudo aqui também. Porque é aquela velha história, né? Você não pode dar pérolas aos porcos. Essas ferramentas mais precisas, às vezes nem vocês vão conseguir fazer sozinhos mesmo. A gente que é terapeuta, a gente precisa. Eu, por exemplo, eu sou terapeuta. E eu tenho uma terapeuta. Por quê? Porque tem coisas que são muito profundas e arraigadas que é necessário com que a gente tenha ajuda. Então, tem coisas que você não vai conseguir fazer sozinho. E tá tudo bem você procurar uma terapia para isso. Mas aquilo que você consegue fazer sozinho, tá aqui um exercício. Se você quiser uma ajuda, eu vou deixar aqui o meu contato, você pode me chamar, a gente marca a agenda de fevereiro, tem algumas vagas aí em aberto, mas se você não pode, aproveita dessa ferramenta gratuita que eu tô deixando aqui, para que você possa usufruir e melhorar a sua vida, porque afinal de contas, o que a gente quer é fazer com que as pessoas expandam e começar a fazer com que essa nuvem de pensamentos da humanidade se tornem mais positivas, porque se ela se torna mais positiva, todo mundo se beneficia. Então, curte esse vídeo. Curte, para que essa informação chegue na maioria das pessoas que você ama, que você quer bem. Para que elas também possam criar pensamentos positivos à sua volta. Para que a sua nuvem também seja abastecida por mais pensamentos positivos. E segue o canal, porque todo dia eu estou postando vídeo aqui. E você vai ter um exercício todo dia para fazer, para poder melhorar a sua vida. É isso que o meu eu deseja para o seu eu. Que você tenha uma vida extremamente abundante e limpa.
limpa, completamente limpa, para que você possa conseguir enxergar toda a beleza e oportunidade que tem depois dessa nuvem de pensamentos negativos. Um grande beijo, meus amores, e até a próxima.